Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. Ministério Cristo Reina. Glórias a Deus. Telefone para contato 981-16-7502. Amém? Temos então uma mensagem, eu creio, muito importante e seríssima com respeito à nossa vida espiritual, mas também com respeito às armações do inimigo para neutralizar a igreja. A gente sabe que de muitas maneiras, pela ignorância, pela falta de fé, aleluias, e muitos outros fatores, a gente pode bloquear esse avanço. São tantos. Aleluia. E Satanás, ele não perde tempo. Amém, amados? Mas a gente vê a questão das falsas doutrinas, mentirosas, enganadoras, e Satanás se aproveita disso para tirar vantagem. Amém? Eu quero colocar então para você uma palavra de Deus neste começo. Aleluia. E esse tema tem muito a ver com a nossa nova identidade, uma nova criatura. Aleluia. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova vida. E algumas coisas com relação a essa nova vida. E a palavra é muito clara nisso. Amém? Houve uma velha vida, uma vida sem Deus, independente, no pecado e, consequentemente, condenado, aleluia, e sob a ira de Deus, misericórdia. Amém? Até que, pela graça e misericórdia de Deus, o Evangelho nos alcançou. E aí, então, nós tomamos a decisão de ser um seguidor de Jesus e viver esta nova vida, que não tem nada a ver com uma velha vida, porque é uma nova vida de verdade. Aleluia! Então não podemos pegar resíduos anteriores para colocar nessa nova vida. O que é novo é novo, o que é velho é velho. Amém? Glória a Deus. Diz assim lá em Romanos capítulo 5, versículo 18, que caracteriza muito bem isso aí, essa diferença. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Aleluia! Para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Aleluia! Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Então fica muito claro isso. Aleluia! Muito bem. Versículo 5 do capítulo 6, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, como ele. Glória a Deus. E a gente vê aqui, amado, que a identidade, essa identidade que temos que assumir, é que é o grande problema. Aleluia. Porque em Cristo não somos mais a velha criatura, derrotada, pecadores, sem nenhum poder de vencer as tentações, com uma mente em termos de sabedoria de Deus totalmente zerada, sem saber nada. Hoje não. Temos a palavra, temos o Espírito Santo, então as coisas não são mais como era. Realmente é uma vida nova. Aleluia. Mas nós temos um faixão, nós temos uma frase interessante em nosso meio,
que é uma coisa que nós precisamos pensar muito a respeito, e é claro que essa palavra tem muito a ver com isso também. Amém, amados? Que é essa questão de eu ser um pecador, mesmo tendo me convertido, batizado, nascido de novo, né? Agora numa nova vida, eu faço uma declaração que eu sou um pobre pecador, ou sou um pecador. E a gente vê, amado, que a palavra de Deus, ela nos mostra uma outra realidade. Agora veja bem, isso é um laço, porque na minha boca está o quê? Está cheio o coração, e a minha fé também. Então, se eu proclamo isso, crendo nisso, que eu sou um pobre pecador, eu estou dizendo que eu sou um derrotado, que eu não consigo vencer o pecado, que eu não consigo vencer as tentações. Então, eu estou de queda em queda, e perdão em perdão, e nunca me firmo. Será que é isso mesmo, a nova vida? Só que eu estou confessando isso. E a gente vê muitos instrumentos em nosso meio, afirmando isso e pregando isso, que nós somos pecadores. Mas será que a palavra diz isso mesmo? Não, ela diz que em Cristo nós somos novas criaturas. Amém? Que as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. E novo não é remendado. Novo é novo. Amém? E aonde eu quero chegar é isso aí, amado. Quero chegar no capítulo 6 de Romanos, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Uma nova realidade. Amém, amados? Aleluia? Então, veja bem, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar naquilo que a Bíblia declara a respeito de nós, igreja, e o que somos hoje, aleluia, como novas criaturas. Qual é a nossa identidade? Vamos lá então. Na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, lá no final, primeira carta de Pedro, lá no final, capítulo 2, aleluia, capítulo 1, versículo 2. Aliás, 1 Pedro, capítulo 2, aleluia, versículo 9. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Agora sim acertei. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então aqui vem uma das declarações da palavra, aleluia, sobre o que somos hoje. Eu já falei, novas criaturas em Cristo, aleluia. Mas a palavra declara o que também? Vós sois, porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós vimos no Novo Testamento, amado, várias proclamações, declarações de Deus a respeito da nova criatura. Não vemos jamais falar que nós somos pessoas pecadoras, derrotadas. Não. Nós ouvimos bem o contrário, como acabamos de ouvir. Mas será por quê que a gente está ouvindo isso, mas seguindo com aquela mentalidade, com aquele sentimento, com aquela posição que somos pecadores? Isso entrou, parece, na cachola das pessoas, até porque é muito pregado isso. Porque nós somos pecadores, pois é. Mas não é verdade isso. Desculpe, pela palavra de Deus não é verdade. Vamos ver então em 1 Pedro, capítulo 1, aleluia, capítulo 1. Versículo 15. Vamos lá no versículo 13 em diante. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou
tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Mas então é outra realidade. Como é que pedes alguma coisa que eu não posso fazer? Não. Uma nova criatura, pelo poder da graça, é diferente. Então eu tenho que declarar o que, amado? O que declara o apóstolo Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje o Espírito Santo está presente em nós. Nós temos a autoridade em nome de Jesus e o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus para vencer, aleluia, o pecado, Satanás, e vivemos uma vida, não é, de vitória, aleluia, na presença de Deus. E essa é a realidade. Veja bem, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santo, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Sede santos, porque eu sou santo. Diz mais a palavra de Deus. Aquele que não for santo não verá a Deus. Misericórdia. Então eu quero que você entenda isso, não é? E, sabe, expulse isso, não é, da tua vida e comece a confessar a palavra de Deus. Que nós já ouvimos é quase que suficiente. Mas temos que quebrar isso. O fato de nós sermos imperfeitos e poder errar o que é um acidente não nos torna o título de pecadores. Nós somos santos de Deus. É isso. Aleluia, comprados, resgatados pelo sangue do Cordeiro e concedido a nós pela graça a autoridade para vencer. Aí eu digo o quê? Diante disso, eu sou um pecador. É porque nós somos pecadores mesmo. Eu continuo confessando morte, derrota, em vez de vida. Eu tenho que assumir a minha identidade. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a igreja do Senhor Jesus, esperança para o perdido. Eu sou agora um instrumento na mão de Deus poderoso, pelo poder de Jesus e pela unção do Espírito Santo. Aleluia! Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então entenda uma coisa, quando você aceita a proposta de Deus e recebe Cristo como Senhor e Salvador, você se torna nessa aliança agora um santo de Deus. Aleluia! Um santo de Deus. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver isso. Essa identidade que você tem. Mais uma vez, desafio, pega as cartas de Paulo e veja se há alguma saudação para as igrejas, ou o próprio Jesus, dizendo, aleluia, aos pecadores da igreja tal. Claro que não, aos santos, fiéis da igreja tal. Então, isso é uma arapuca que precisa ser quebrada em nosso meio. E se entrou de alguma maneira. Veja, não adianta nada eu me depreciar, dizendo que eu sou um pobre pecador. Isso não vai me justificar, querido. O que justifica é o sangue de Cristo. Eu tenho que assumir o que eu sou agora. E veja essa radiografia disso. Por isso, fingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância, lá na vossa ignorância, sem o conhecimento, sem a presença do Espírito Santo, sem a autoridade de Jesus, sem a palavra de Deus, pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo, então sede santo. Eu digo para você, pela palavra, sede santo. E quebra essa coisa da tua boca. Eu sou um pecador. Não existe. Aí tem mais, pecador justificado. Que isso, querido? Aleluia. Amém? Vamos ver então, nesse assunto ainda, que é muito longo. Eu quero aqui passar uma ideia apenas. Isso é coisa aqui de 1h10, 1h15. Amém? Mas que você possa ser abençoado com isso. Amém? Vamos lá então. Em Efésios capítulo 1, aleluia, Efésios capítulo 1, quebrar isso, desmascarar o diabo, essa mentira em nosso meio, que faz a igreja evangélica, sabe, frágil, fraca e derrotada, porque assim declara, a vida e a morte está aonde? Na nossa boca. Se eu declarar que eu sou um pecador, eu sou um derrotado, mas se eu declarar que eu sou um santo e vestir, a palavra,
sede santo. É uma ordem, quer dizer, ande como santo. Tá? Nós somos santos e por isso andamos em santidade. Nós não andamos em santidade para ser santo. Nessa aliança, nós somos santos. Amém, amados? Que você leia mais a Bíblia. Para de estar ouvindo os outros, principalmente os grandes ídolos. Como se tudo que eles dizem é verdade. Não é assim, não. E nem tampouco eles afirmam isso. A gente que faz isso, se acomodando e não buscando mais o conhecimento de Deus. Vamos lá então, Efésios capítulo 1. Qual é o propósito de Deus? Vou ver aqui, foi depois mais uma passagem depois, né, que está lá em Tiago, para a gente encerrar. Amém? Muito bem, amado. A nossa primeira natureza foi a caída. Nós fomos criados, não éramos pecadores, éramos santos, perfeitos. Amém? Mas, veja, o pecado trouxe, né, a derrota do homem. Né? E o próprio Deus, ele deu uma ordem para eles. Vocês podem usufruir de tudo isso, né, que eu fiz e criei para vocês. Mas dessa árvore vocês não devem comer. Que árvore? Da independência, da desobediência. Amém? Aleluia. Mas revestidos em Cristo agora, pela graça de Deus, nos tornamos novas criaturas. Então, passamos a ter o quê? Um viver novo, procedimentos novos, né? Uma razão nova de viver. Muito bem, veja só, Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que palavra! Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Essa é a nova vida. E esse é o plano de Deus para a nossa vida. Amém? Sabe, isso aqui no céu não precisa. Lá já era. Então é algo que Deus projetou para a nossa vida. Interessante que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ó, dizer a igreja, a sua igreja, para sermos o quê? Santos. E pecadores? Santos. Para sermos o quê? Santos. Olha, Pedro, sede santo. Vou usar a palavra de Pedro. Sede santo. Amém? O que mais? Irrepreensíveis. Quer dizer, vida de obediência. Né? Praticando a justiça. É isso. Agora, se você quer justificar a sua irresponsabilidade por aquilo que você é, pelo seu batismo, aí é outra coisa. Aí é muito fácil. É o que o diabo quer. Não, diga não a Satanás. E sim a Jesus, a sua palavra. Glória a Deus. Muito bem. Então, santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Glória a Deus. Né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia. Então, veja bem, são 3 colocações importantíssimas do nosso viver. Não é? Agora, pensa bem, se esse é o plano de Deus, então veja, eu devo alcançá-lo. E se isso não aconteceu na minha vida ainda, tem problema. Algo está errado. Foi a minha conversão, ou foi o meu batismo. Mas veja, eu tenho que me encaixar dentro dessa estrutura. Não é? Primeiro, Deus sonhou conosco antes de nós receber a Cristo. Todos têm oportunidade. Aleluia. Mas Deus já projetou isso. Ele já preparou esse plano desde da eternidade, antes que houvesse mundo. Então não é como se brincar. Isso é coisa muito séria. Nós não somos fruto da casualidade. Nós somos fruto do amor de Deus e de um plano maravilhoso de eternidade. Mas tem que ser santo. Se não for santo, não verá Deus. Aleluia. Sede santo. Como eu sou santo, diz o próprio Deus, e essa passagem confirma isso. Amém? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Amém? Então isso fica claro, é por isso que eu não quero falar muito de mim mesmo a respeito daquilo que eu interpreto. Eu estava hoje no centro, trabalhando, fazendo coisas, não é? Caminhando nesse calorão,
Enquanto eu caminhava, Deus falava comigo sobre isso, essa mentira, esse engano que está no coração e na mente das pessoas. A palavra não diz isso, amado. Se dissesse, eu teria que dizer, não, é isso mesmo, somos... Não. E Paulo dá esse exemplo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quer dizer, a presença da graça, e a presença da graça, o poder da graça, significa o Espírito Santo habitando conosco. Aleluias! Presente em nossa vida. Quanta coisa eu tenho colocado sobre o Espírito Santo. Amém, amados? Então assista as minhas pregações. Nós temos aí Cristo Reina, Comunidade Cristo Reina, Francisco Lucas, né? Temos a Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, agora Salgado pelo Fogo, também, mais uma página. Então assista, há muita coisa sobre o Espírito Santo. E na página Salgado com Fogo, eu quero colocar muitas coisas a respeito do Espírito Santo. Amém? A sua mensagem mais um pouquinho, mas vamos então para a última parte, que é Tiago, amém, amados? Tiago, capítulo 1. E vamos ver então aqui, aleluias, teria até outra passagem, mas ficamos aqui então, aleluia, nessa por enquanto, glória a Deus, e veja o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 1. Então veja, o que eu falei? Nós temos que chegar lá. Então, a partir do novo nascimento, começa a haver uma reestruturação, um operar de Deus, né? É o discipulado, é a formação da mente, do caráter de Cristo. Aleluia! Agora, por que isso? Para que chegamos e alcançamos o que Deus quer. E nós somos cooperadores nisso. É com esforço, aí está o esforço. É nos rendendo a Deus completamente, para que o Espírito de Deus, a palavra, venha operar em nossa vida. E nós alcançamos o que Deus quer. Muito bem, aqui está. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria, passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Não tem conseguido? Vou seguir. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impedirá e ser-lhe-á concedida. Amém, amados? Aleluia! Quando Jesus falou com os discípulos sobre o perdão, né? Pedro disse, Senhor, ajuda-nos na nossa pouca fé. Amém? Então nós temos que realmente pelejar, lutar para isso, para que Deus venha fecundar isso, venha realizar isso em nossa vida e sermos de fato nova criatura. Mas veja a intenção. Quero ler mais uma vez. Aleluia. Sabendo que a aprovação, em primeiro lugar, ter alegria, por quê? Porque uma razão é necessário para que nós cresçamos e atingimos, né, o que Deus quer. Amém? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Amém? Mais uma vez, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, amém? Produz o quê? Perseverança. Então, há o operar de Deus em nós. Temos que estar aí nesse balanço, nesse trabalhar do Espírito Santo em nós, de Deus em nós. Ora, a perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais, amém? O que é perseverança? Ação completa da perseverança. É você alcançar um nível de estabilidade. Amém? A gente começa aqui, nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Né? E sobe e desce, vai indo, você vai lutando, né? E Deus vai operando até que você fica aqui, ó. Nessa estabilidade. Isso é a posição de perseverança. Quando você alcança esse patamar. E quando você alcança, o que acontece? No final está escrito, aleluia, para que sejais perfeitos. Perfeito? É isso. O próprio Jesus diz, sede perfeito, como vosso Pai é perfeito. Pedro diz, sede santo, porque Deus é santo.
Não é? Então, olha para onde nós estamos indo. Qual é o propósito? É chegar nessa estabilidade. Aleluia. E ser perfeito e íntegro. Amém? E parece que nós resistimos isso, colocando o quê? Uma justificativa. Mas que jeito, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim e não vou entrar no céu. Amém? Mas essa palavra vem o quê? Para destronar a mentira, porque isso é uma mentira. E a palavra mostra isso, não é eu não. Amém? Ele me deu os textos, vai lá, prega lá, fala lá, mostra lá. Né? Mais uma vez, né? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, o que ela produz? Perseverança. Já expliquei o que é perseverança. Né? Ora, a perseverança deve ter ação completa. Né? Essa estabilidade. Para quê? Para que sejamos perfeitos e íntegros e nada deficiente. Aqui, não é lá não. Lá seremos perfeitos. Né? Não vamos tocar nisso aí. Mas, veja bem, seguindo aqui, 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, é aqui, aprovado, em quê? Veja bem, aleluia, diz a palavra, diz o seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Essa é a aprovação. Nós temos que cooperar com o Espírito Santo, nós temos que entrar e viver de fato essa